Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida com o nosso bate-papo do dia. O uso de suplementos cresce no mercado e milhares de pessoas buscam esse tipo de produto na esperança de mais saúde, beleza e rendimento. As promessas de resultados são inúmeras feitas pelos fabricantes, geralmente não possuem qualquer respaldo científico. O uso da substância pode melhorar o rendimento na prática de atividades físicas, mas será que traz benefícios para a saúde? Essas e outras perguntas serão respondidas pela convidada de hoje, a nutricionista Rafaela Cabral. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Bom, como nós falamos, realmente o suplemento alimentar é procurado muito por aquelas pessoas que buscam melhorar o rendimento, beleza, porém não é comprovado cientificamente, né? Na verdade, o suplemento alimentar foi originado para os atletas e hoje houve uma viralização, digamos assim, uma banalização do suplemento alimentar, que todas as pessoas acham que só vão ganhar massa muscular, só vão ter rendimento na academia se tomar um suplemento alimentar. Exatamente, vamos fazer uma correção. Na verdade, a comprovação científica, sim, se ele é usado de forma correta, para quem realmente tem essa necessidade, né? E na maioria das vezes, não é o que acontece na prática diária, né? As pessoas sempre ligam o aumento da força, a melhora do corpo, né? A estética, tudo isso, ao suplemento e não ao exercício e não à alimentação correta. Eles sempre acham que só vão ganhar aquele corpo legal, a massa muscular legal, o rendimento legal, se estiver tomando suplemento. E na maioria das vezes nem tem essa necessidade do uso do suplemento esportivo. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto. Agora, doutora, para a gente entender um pouco mais do nosso bate-papo de hoje, a gente precisa saber o que são os suplementos alimentares. Suplemento é qualquer bebida, pó, adicionado a vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos ou fibras alimentares, né? São complementos à dieta. Né? Qualquer substância que complemente a dieta, estando encaixada em vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos e fibras, são considerados suplementos. Bom, mas existem vários tipos de suplementos e um deles, o mais conhecido, é o esportivo. Porém, existem para outros momentos da vida também, né? Exatamente. Na verdade, o suplemento ele é dividido em finalidades diferentes. Os esportivos, né? Aqueles clínicos, né, que você usa para recuperação da saúde, para pacientes com câncer, para desnutridos, para nutrizes, né? Tem também aqueles suplementos estéticos, hoje em dia que o mercado cresceu muito. Então, ele tem finalidades diferentes. Cada suplemento tem a sua finalidade específica. Agora, qual a função, por exemplo, dos suplementos alimentares voltados para o esporte? Vamos lá. Tem os suplementos que melhoram a performance, garantem energia para o atleta durante a atividade física. Geralmente, esses suplementos são à base de carboidrato para gerar energia durante todo o treino, uma competição. Tem também aqueles suplementos proteicos que visam a recuperação muscular, aumento da massa muscular, né? Melhora da performance também. Tem os suplementos vitamínicos também. Cada um tem a finalidade dentro de cada área e cada atividade esportiva é diferente também. Cada esporte, cada modalidade tem a sua necessidade e cada um vai ter aquela especificidade para aquela atividade física. Então o suplemento alimentar, pelo que a gente viu, realmente é algo muito individualizado. Não é indicado, por exemplo, prescrito por um amigo, um vizinho, um colega, porque pode funcionar para ele, funcionou, mas para mim pode não funcionar. Exatamente. O suplemento ele tem características próprias, né? Você tem que saber se ele supre a tua necessidade, se é o que realmente você deseja, se é o que o teu corpo está pedindo, se a tua atividade física corresponde àquilo. Por isso que ele tem que ser prescrito por um médico especialista na área esportiva ou por um nutricionista, para que ele verifique realmente a necessidade do uso desse suplemento e se realmente é aquele suplemento que vai resolver o seu problema. Inclusive, antes de prescrever o suplemento, o tipo de suplemento, é feito alguns exames antes com esse paciente que gostaria de tomar suplemento alimentar. Na verdade, é uma avaliação por completo.
avaliamos o tipo de atividade física, o tempo dessa atividade física, uma anamnese alimentar. Nós começamos a ver o que esse atleta, esse praticante de atividade física come durante o dia inteiro e se só naquela alimentação eu não consigo suprir aquela necessidade. É pedido exames laboratoriais para ver se realmente há essa necessidade, se não vai prejudicar algum órgão, algum problema, levar algum problema de saúde por uso indiscriminado desse suplemento. Há toda uma coleta de dados para ver se realmente há necessidade do uso desse suplemento. E quais exames são pedidos para verificar qual tipo de substância que ele realmente precisa, que está com baixa quantidade no organismo? Uma variação de atividade para atividade, geralmente hemograma completo, vitaminas, minerais, funções hepáticas, hormonais, para a gente avaliar um pouco o que ele realmente necessita ali. Bom, doutora, eu vou pedir para a nossa produção, para a gente entender essa gama muito grande de suplementos, a nossa tela interativa número 2. Produção, coloca para a gente, por favor, porque aí a gente vai conseguir exemplificar cada tipo e explicar um pouco mais a respeito de cada um. Nossa tela interativa no ar, na verdade, o nosso primeiro tópico fala sobre um tipo de suplemento. Que suplemento é esse, doutora? Suplemento hidroeletrolítico. Geralmente eles repõem os sais minerais perdidos durante o exercício. Vou dar um grande exemplo, os praticantes hoje, que é um esporte que está muito em alta, são as corridas, as maratonas. Durante esse tipo de atividade, nós costumamos perder muitos eletrólitos, sódio, potássio, os minerais. Então, esses repositores, eles repõem durante o exercício ou pós-exercício esses minerais perdidos durante o treino ou durante uma competição, para evitar fadiga, desidratação, câimbra, entre outras coisas. Logo abaixo vem um suplemento energético. Como o nome já diz, ele nos fornece energia. A verdade é que o brasileiro liga muito o energético àqueles suplementos à base de cafeína. E, na verdade, os suplementos energéticos, a nomenclatura diz que são os suplementos à base de carboidrato que geram energia. Qualquer suplemento esportivo à base de carboidrato, ele já é considerado suplemento energético. Mas, popularmente, as pessoas acham que os energéticos são aqueles estimulantes, geralmente à base da cafeína. Agora, por conta desse energético conter algumas propriedades do carboidrato, ele engorda? Se for usado de maneira inadequada, sim. Se tiver em excesso, você vai armazenar na forma de gordura. Não só os de carboidrato, mas os proteicos, os lipídios também. Né? Todos os macronutrientes, que são carboidratos, lipídios, proteínas, usados de forma inadequada, em exagero, eles são armazenados na forma de gordura. Então, corre o risco de você armazenar isso como gordura corporal. Bom, doutora, nós já temos participações. Quem mandou pra gente foi o Marcos, da Betânia. Marcos, obrigada pela sua participação. Ele diz assim: suplementos alimentares. Eu gostaria de saber se o suplemento para ganhar massa corporal é indicado para quem está abaixo do peso. O que a gente pode falar para o Marcos, doutora? Na verdade, se ele estiver praticando uma atividade física, né, que necessite realmente essa suplementação, sim. Agora, temos que verificar o porquê que ele está abaixo do peso, a carência dele, por que ele está se alimentando de forma adequada, o metabolismo dele, tem alguma doença pré-existente aí para estar abaixo do peso, o exercício está adequado e ele não está conseguindo hipertrofiar por conta disso. É toda uma avaliação. E vai se avaliar também que tipo de suplemento que vai usar para ele. Hipercalóricos, hiperproteicos, que tipo de suplemento vai ser usado no caso dele. E quantas vezes na semana também. Exatamente, a quantidade também do suplemento. Cada um tem essa quantidade individualizada, faz esse cálculo por quilo de peso, cada um tem sua necessidade diferenciada. Bom, doutora, tem uma outra pergunta. Um telespectador não se identificou, mas ele disse assim: oi, quero saber se alguém que está com diabetes e que vai começar a praticar alguma atividade física pode tomar suplemento alimentar que possa, de repente, ajudar, não no combate à diabetes, mas sim ter uma melhor qualidade de vida. Na verdade, assim, primeiro tem que haver o controle desse diabetes. A prática da atividade esportiva é maravilhosa para isso, para o controle dessa glicemia, dessa secreção de insulina para o diabético. Não há contraindicação do uso do suplemento para diabéticos, desde que acompanhado pelo médico ou pelo nutricionista, e se realmente há essa necessidade dele usar esse suplemento esportivo, né?
Porque a maioria das vezes a gente consegue, através da alimentação, adequar a alimentação do próprio diabético e ele faz um ganho na massa, melhora a qualidade de vida. Mas se houver necessidade, entra-se sim, mas sempre com aquele cuidado para não aumentar a glicemia, estimular o aumento da insulina, né? Por isso que tem que ser um bem específico para ele. Bom, doutora, a gente vai continuar com a nossa tela interativa número 2. Nosso próximo tópico fala sobre o suplemento proteico. Qual a função desse suplemento? Na verdade, assim, hoje é o mais usado, o mais comercializado são os suplementos à base de proteína, whey protein, proteína da carne, creatina, os aminoácidos em gerais, né? Ele tem várias finalidades: aumento da massa muscular, a recuperação da massa muscular, aumento da força. Então, ele tem finalidades diferenciadas e específicas para cada atividade física. Mas ele também foi o mais banalizado, o mais utilizado. Né? Hoje você vê inúmeros alimentos à base de whey protein, doces, tudo isso à base desses tipos de proteína, e deve-se avaliar se realmente há essa necessidade do uso dessa proteína, né, em exagero, né? Mas eles são os mais usados hoje em dia, são os mais consumidos, são os suplementos à base de proteínas e de aminoácidos. Bom, doutora, o nosso último tópico fala sobre o suplemento para a substituição parcial de refeições. O que a gente pode falar sobre isso? E aí eu já acrescento uma outra pergunta. Realmente o suplemento alimentar pode, de repente, digamos assim, preencher aquele vazio da alimentação, daquela refeição do dia? Bom, vou te dar uma opinião bem particular. Eu sou contra essa substituição, nada substitui a alimentação, entendeu? A ideia do suplemento, ele vem como complementação, né? Ele vem complementar o que a tua refeição não consegue suprir. Então, ele vem mais como complementação do que substituição. E muitas pessoas estão fazendo isso na academia. Exatamente. Que acham que vão ter um resultado melhor. Você vê hoje muitas alimentações, exceto algumas alimentações, claro, para quem compete, existe um grupo esportivo de bodybuilding que faz esse tipo de complementação, mas isso são momentos específicos para aquela atividade, para a melhora do corpo e performance naquela atividade, naquele momento. Entendeu? Eu não sou contra o uso do suplemento, nada disso, mas ele tem que ter um momento certo. Agora, fora as pessoas que costumam ter essa atividade, como os bodybuilders, acho que a alimentação é a melhor forma. O suplemento ele tem que complementar a alimentação, não substituir a alimentação. Bom, doutora, tem uma pergunta de um telespectador que ele relata que tem somente um rim. Ele está perguntando se ele pode fazer uso de suplementos alimentares e se essa ingestão, esse consumo pode causar algum malefício à saúde devido realmente a somente esse rim. Bom, todo uso de suplemento exagerado pode causar malefício à saúde, sim, né? O excesso da proteína pode sobrecarregar, sim, o rim dele, mas isso em excesso. Se ele tiver um acompanhamento, não é porque ele tem um rim que ele não vai poder fazer o uso. Ele pode fazer uso sim, se ele tiver um acompanhamento adequado e se realmente houver essa necessidade dessa suplementação, ele não vai ter problema nenhum com a saúde dele. O rim dele vai funcionar normalmente, ele vai filtrar, né, a molécula da proteína normalmente. Agora, por ele ter um rim, essa quantidade de suplemento ao dia vai diminuir também? Ou isso não quer dizer? Não difere, não. Não vai diminuir, porque vai diminuir ou aumentar a necessidade dele, né, dessa ingestão de proteína ou de qualquer outro suplemento. Bom, doutora, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 3, que vai trazer outros tipos de suplementos alimentares. E o nosso primeiro é sobre o suplemento da creatina. Qual a função dessa creatina, doutora? Então, o suplemento da creatina é um aminoácido também, né, que os aminoácidos se ligam e formam as moléculas de proteína. Ele tem várias funções: aumento da força, aumento da massa muscular. A creatina ela foi marginalizada durante um tempo porque sobrecarregava o rim, porque dava retenção hídrica. Ela foi considerada durante um tempo até doping, ela entrou na lista do doping, né, e foi injustamente colocada ali, ela foi retirada. A creatina é um aminoácido que eu trabalho bastante, tenho muita confiança nela. Ela só tem essa função de sobrecarregar como qualquer outro nutriente, se usada em exagero.
Nós temos um tempo para usar a creatina, uma quantidade adequada que você usa sem problema nenhum, sem malefício à saúde. O nosso próximo suplemento é falando sobre o suplemento da cafeína. Assim como o energético, ele também nos proporciona essa energia ou tem outra função? A cafeína é um nutriente adicionado ao suplemento, porque ele não está na categoria de vitaminas, minerais, né, que é classificado. E o que ele faz? Ele é um termogênico, acelerador do metabolismo, mas tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas têm essa hipersensibilidade à cafeína. Ela aumenta aquela sudorese, palpitação no coração, dá uma certa fraqueza, lerdeza, aumenta em alguns casos a pressão arterial. Então não é todo mundo que pode usar suplementos, né, à base de cafeína. Nem todos os indivíduos podem usar esse tipo de suplementos. Inclusive, quem tem labirintite pode tomar um suplemento alimentar? Ainda mais a base de cafeína nunca, porque ele estimula, né, o funcionamento mais ainda desse labirinto. Então, ele não é recomendado de forma alguma para quem tem labirintite. Tem que procurar outra opção. Com certeza, né? Se você procura com a função de queimadores de gordura, tem outras formas que você pode fazer isso, gengibre, né, os ômegas, né, a canela, tem outros tipos de alimentos que você consegue essa função termogênica. Bom, doutora, nosso próximo tópico fala sobre suplementos hormonais. Para quem é indicado esse tipo de suplementos? Então, suplementos hormonais são aqueles, na verdade, que estimulam a produção do teu hormônio, né? Esses nós devemos tomar muito cuidado, né, com essa estimulação. Não é todo mundo que pode tomar. Na verdade, ele tem que ser indicado, né, pelo médico, avaliando a real necessidade desse uso desse suplemento hormonal, se há uma deficiência desse hormônio para ter que ser estimulado, né? Então, tem que ter muito cuidado, porque quando você mexe com a glândula, com o hormônio, pode causar várias disfunções, né, às vezes irreversíveis. Então, não é todo mundo que deve usar e só quem for realmente indicado por um profissional habilitado deve fazer uso desse tipo de suplemento. Nosso próximo suplemento são os polivitamínicos e minerais. Esse é indicado para que tipo de pessoas? Na verdade, para quem tem realmente necessidade. É outro que houve uma banalização. Todo mundo acha que tem que tomar polivitamínico. E através dos alimentos, nós temos esse fornecimento de minerais e de vitaminas. O maior aporte, na verdade, é a maior biodisponibilidade. É como o corpo absorve da melhor forma e na forma natural, através dos alimentos. Então, muitas vezes, as pessoas deixam de se alimentar, de ingerir alimentos ricos nisso para tomar o polivitamínico. Mas eu ainda digo que a melhor forma é a natural. Tem um outro tipo de suplemento alimentar que é o antioxidante, mas esse a gente vai comentar no próximo bloco, tá bom, doutora? Então você de casa, aproveite esse momento para enviar a sua pergunta ou o seu questionamento que vamos respondê-los ao vivo. 92, código de Manaus, 981114512. Quem sabe a sua pergunta não é a dúvida de outro colega que está nos assistindo nesse momento. Então não saia daí que a gente volta já. Até lá.